No domingo passado, para quem gosta disso, no Caesars Superdome em New Orleans, 76 mil pessoas juntaram-se para assistir ao Super Bowl. E nesse jogo de futebol americano, para quem não sabe o que é o Super Bowl, final de futebol americano, o Kansas City Chiefs venceu, ou o Philadelphia Eagles venceu os Kansas City Chiefs por 40-22. Nesse domingo alcançaram-se recordes, não só no estádio, que naturalmente estava repleto de gente e até de figuras bem famosas, mas nesse domingo alcançaram-se recordes com um máximo de 137,7 milhões de espectadores nesse momento. O Super Bowl tem uma coisa famosa, não é só o jogo, tem uma coisa famosa que é o intervalo. Nesse intervalo, o rapper Kendrick Lamar atuou, normalmente há sempre uma grande atuação, e também se alcançaram recordes. Foram 133,5 milhões de espectadores a assistir ao intervalo do Super Bowl. Outra coisa famosa do Super Bowl no intervalo são os anúncios. E as marcas aproveitam, não é? Estão tantos espectadores a ver nesse momento e eles aproveitam e gastam rios de dinheiro. 30 segundos desse tempo custam cerca de 8 milhões de dólares. 30 segundos custam às marcas 8 milhões de dólares. Mas não é só do outro lado do oceano que se fazem ou que se juntam tantos espectadores e telespectadores. O futebol americano é um desporto bem mais conciso ali. O futebol, a sério, o nosso, alcança mais gente. E, portanto, a final da Liga dos Campeões do ano passado não só reuniu 86 mil pessoas em Wembley, em Londres, mas por todo o mundo fora foram 400 milhões de pessoas, telespectadores, a assistir à final da Liga dos Campeões. E não falamos só de desporto. Se falarmos de outras coisas, de outros eventos culturais, nós podemos ir à internet e perceber. Eu não sei este de cor, está bem? Eu tive que ir à procura na internet. Mas o Carnaval do Rio junta cerca de 2 milhões de pessoas nas praias. É um dos maiores festivais de rua. E não estou a avaliar, estou a dizer, é um dos maiores festivais de rua de todo o mundo. 2 milhões de pessoas. Os Oscars têm 3 mil pessoas dentro da sala, mas é televisionado para cerca de 30 milhões de pessoas. As eleições presidenciais dos Estados Unidos mexeram este ano, ou o ano passado, de uma forma particular. O ano passado ou este ano? O ano passado, de uma forma particular, e chegaram até 100 milhões de espectadores. Ou a Taylor Swift, não sei se tem aqui Swifties, mas a Taylor Swift, na sua turnê que passou por Portugal, também creio que o ano passado, foi assistida por cerca de 2,5 milhões de pessoas ao vivo, em toda a turnê. E porquê é que eu estou a trazer estes números? Porque ao analisarmos estes números, parece ser que onde está a relevância é nisto. O que é que as pessoas veem? O que é que as pessoas querem ver? O que é que junta pessoas? É isto. É desporto, é cultura, é política. Parece que a ação realmente está ali. O que é que são quase 100 pessoas ou 100 pessoas reunidas nesta sala comparadas com os milhões de pessoas que estão nestes eventos? O que é que são quase 100 pessoas? Quão importante é a igreja comparada com um jogo de futebol? Quando todos gritam e se abraçam e festejam juntos. Quão importante é a igreja comparada com um concerto musical onde eles cantam e se exultam e admiram artistas que tanto gostam? Quão é importante a igreja comparada com estes eventos? São eles que juntam pessoas. São eles que realmente nos fazem admirar. São eles que fazem os nossos queixos caírem. Nós somos esquisitos, nós somos pequenos, nós não temos grande influência cultural e, portanto, pode ser fácil ficar desencorajado com a igreja. Não só de uma forma geral, mas também de uma forma particular. Quão importante é a igreja comparada com os nossos eventos?
Quão importante é a igreja comparada com a universidade? Afinal, é na universidade que nós aprendemos e estudamos para ter uma profissão. Quão importante é a igreja comparada com o nosso trabalho? Porque é lá que nós crescemos na carreira, é lá que nós ganhamos o dinheiro que precisamos. Quão importante é a igreja comparada com a nossa família ou atividades familiares? Quão importante é a igreja na nossa vida? Nós vamos ler este texto. O texto de Efésios capítulo 3, eu creio que nos vai ajudar a perceber a importância da igreja na nossa vida. Efésios 3, então, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Então, se Deus permitir, é neste texto que hoje nós estaremos. Efésios 3, 1 a 13 diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima, em poucas palavras. De forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, de forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da Igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança, pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa. Elas são a vossa glória. Até aqui a palavra do Senhor. Paulo começa por dizer, por esta causa ou por esta razão. Isto é, Paulo tinha acabado de falar e nós temos vindo a conhecer o poder de Cristo que nos une uns aos outros e nos une a Deus. É a morte e a ressurreição de Cristo que nos une uns aos outros e nos une a Deus. E então ele diz, é por esta causa que eu sou prisioneiro de Jesus Cristo em favor de vós, os gentios. E não sei se tem na vossa tradução, mas essa palavra sou deve estar em itálico. Ou em algumas traduções poderá estar em itálico. Porquê? Porque no original não está. É normal, atenção, não é anormal no grego, às vezes, a palavra, o verbo ser, não estar. É assumido, ele poderá estar. Mas o que o Paulo poderá, não tendo aí o verbo, essa palavra naturalmente está em itálico, foi acrescentada, Paulo poderia estar a dizer, por esta causa eu, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, em favor de vós, os gentios. Não existe um verbo principal aí. Por esta causa, eu, prisioneiro de Jesus Cristo, em favor de vós, os gentios. Agora, andem comigo até ao versículo 14 deste mesmo capítulo. O que é que ele volta a dizer? Por esta causa, ou por esta razão, eu dobro os joelhos. Aí, então, já temos verbo. O que é que Paulo poderá estar a fazer aqui? Paulo poderá estar a dizer, por esta causa, eu, depois de Deus vos ter dito isto tudo, eu quero orar por vocês. Eu preciso orar por vocês. Lembram-se o que é que ele fez no capítulo 1? Ele falou das insondáveis riquezas que existem em Cristo para louvor da sua glória. Então, por isso, eu me ponho de joelhos por causa de vocês. Eu oro recorrentemente a vocês, por causa de vocês. Trago-vos nas minhas orações. E este é o conteúdo das minhas orações. Ele disse no final do capítulo 1. E ele vai fazer a mesma coisa agora no capítulo 3. Por esta causa, eu oro, eu me ponho de joelhos por vocês. E nós vamos ver, se Deus quiser, no próximo domingo, a oração e o conteúdo da oração do apóstolo Paulo. Mas Paulo diz, por esta causa eu, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, mas esperem lá, se calhar eles não perceberam bem o que é isto de eu ser prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Se calhar eles vão ficar desencorajados com o facto de eu ser prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Porque, entendamos, os crentes em Éfeso não viviam uma vida propriamente fácil. A cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita, cheia de cultura, cheia de filosofia.
cheia de tudo aquilo que era importante, como nós olhamos para o nosso mundo e vemos concertos cheios de pessoas, é lá que reúne pessoas. Jogos de futebol, que é lá que reúnem pessoas. Universidades, é lá que reúnem pessoas. Portanto, parece que a igreja em si não era assim tão importante. E agora, quando Paulo diz eu, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo em favor de vós, os gentios, ele lembra-se, talvez o facto do seu apóstolo, o facto do seu pregador amado estar preso possa suscitar problemas, possa suscitar dúvidas, possa suscitar desconforto neles. Então eu preciso fazer uma pausa aqui para os ajudar a entender o que é que isto significa. E o quão importante é a mensagem que eu carrego que me levou à prisão. Então ele diz, por esta causa, eu Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios, se é que sabeis esta dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor. É isto que Paulo faz. Paulo quer encorajar os crentes. Então ele vai falar de duas coisas em particular. Do chamado particular dele, o chamado singular que ele tem, e o nosso chamado singular. Vejam como é que termina o versículo 13. Portanto, eu peço-vos que não desanimeis. O que Paulo quer é que eles não desanimem. Diante das tribulações, diante do quão pequena a igreja parece, em comparação com tudo aquilo que está à volta, ele quer que eles não desanimem. Quer que nós não desanimemos. E percebemos a grande relevância que a igreja tem no plano de Deus e no mundo. Então é isso que ele vai fazer destas duas formas. Vai apresentar até o versículo 9 o seu ministério particular. E do 10 e o 11 vai apresentar o nosso ministério particular. Qual é a nossa parte neste ministério, neste chamado singular que Deus tem para connosco. Então vejamos a partir do versículo 2. Aliás, começando ainda no 1. Ele começa a dizer que é prisioneiro de quem? De Jesus Cristo. Mas esperem, Paulo era prisioneiro de Jesus ou era prisioneiro de Nero, que era o imperador? De uma perspectiva terrena, ele era prisioneiro do Império Romano. Mas Paulo não tem a mesma perspectiva que nós, ou os seres humanos, temos. Ele percebe que ele era prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo que os tinha tornado prisioneiro. Foi por causa do Senhor Jesus que ele foi tornado prisioneiro. Se nós lemos o livro de Atos, percebemos porque é que ele foi preso. Ele foi preso em Jerusalém, apelou ao Império, porque ia ser morto pelos seus compatriotas judeus. Ele começou a pregar que os gentios também pertenciam a este corpo. E os judeus queriam matá-lo. Então ele apelou a Roma. Então ele foi preso em Jerusalém, Cesareia, Roma, e ali estava ele em Roma. Na verdade, consciente que ele era preso do Senhor Jesus Cristo. Que nada fugia ao propósito do Senhor. Nada. Então no versículo 2 ele diz, se é que vocês ouviram esta dispensação, eu sou preso do Senhor Jesus Cristo por favor de vós, porque foi por causa de vocês, os gentios, foi por causa de pregar o Evangelho da graça de Deus aos gentios que eu fui preso, lá em Jerusalém e agora estou em Roma. Se é que vocês ouviram este ministério particular que eu tenho, esta dispensação, ou outras traduções poderão dizer que é uma responsabilidade, é uma administração. Ele é o administrador, não pertence a ele. Foi-lhe dado, que é um dispenseiro. É alguém que tem uma coisa para dispensar, para administrar. É uma coisa que não é dele. Ele recebeu pela graça de Deus. Então ele recebeu este chamado totalmente pela graça. Se é que sabeis desta dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. Qual é o chamado de Paulo? Duas coisas. Ele foi chamado a saber alguma coisa e foi chamado a transmitir, a fazer algo conhecido. Primeiro, foi chamado a saber. Versículo 3. Como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras. Paulo vai repetir esta palavra mistério 3 vezes. O que é que ele foi chamado a saber? O mistério. E que mistério é este? Ele já vai dizer qual é o mistério. Mas ele usa a palavra mistério de uma forma diferente daquela que nós estamos habituados a usar. Mistério não é uma coisa escondida. A forma como Paulo está a usar. Não é um puzzle que nós precisamos de montar, não é algo que nós precisamos ainda de descobrir e de resolver, não é que nós colocamos as nossas capacidades todas de Sherlock Holmes, sabem quem é? Aquele detetive, e consegue lá chegar e entender as pistas e juntar as coisas todas. Então o mistério revelado, não sei se já foram aquelas, como é que se chama? Aquelas salas onde tem que resolver o mistério para sair da sala, já me esqueci o nome disso.
O escape room, exatamente, escape room, e é isso que é, não é? Temos que entrar, resolver o mistério para conseguir sair dessa sala. Não é isso que Paulo está a falar. Paulo está a dizer, havia um mistério, mas que agora está revelado. A forma como ele está a usar é que já não há dúvida em relação ao mistério. Se é que vocês sabem, este mistério que me foi revelado, foi manifestado este mistério, como já vos tinha escrito, e nós ouvimos no último domingo este mistério a ser desenvolvido. De forma que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão deste mistério de Cristo. Este mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, de forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos e apóstolos profetas. Então ele passa aqui 3 versículos a dizer, há um mistério, eu sei o mistério, este mistério foi-me revelado, e cria uma ânsia em nós. Paulo, qual é o mistério? Diz-nos qual é o mistério, por favor, revela-nos qual é o mistério, qual é esse mistério que foi revelado a ti? Qual é o mistério? Ainda bem que ele não deixa isto muito no ar, porque o versículo 6 ele diz qual é. Versículo 6. Esse é o mistério, que em outras gerações não foi manifestado. Isto é, versículo 6, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Mas o mistério que Paulo está a falar é que judeus e gentios que antes estiveram longe uns dos outros, agora estão perto uns dos outros pela fé no Cristo crucificado e ressurreto, por meio do Evangelho. Este é o grande mistério que ele estava a falar. Não que uns foram adicionados ao outro, mas que os dois fez um novo corpo, os dois fez uma nova humanidade. Este era o mistério. Porque havia possibilidade dos gentios se unirem aos judeus. E havia. Eles faziam-se prosélitos judeus. Eram circuncidados, cumpriam a lei e entravam dentro do povo e poderiam se juntar ao povo da aliança. Não era mistério isto acontecer. O que era mistério é que agora, não pela lei, mas pelo Evangelho de Jesus Cristo, dos dois fazer um novo povo, dos dois fazer uma nova nação, dos dois fazer uma nova humanidade. Este era o mistério. Estava a saber que por causa de Jesus Cristo, judeus e gentios podem ser incluídos no povo salvo de Deus. Portanto, qualquer um que se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo pode pertencer a este corpo. Qualquer um. Qualquer um que creia naquele que morreu, ressuscitou ao 3º dia, ascendeu aos céus e um dia voltará, pode pertencer a este corpo. Qualquer um que, como diz Paulo, que com a sua boca confessar a Jesus Cristo e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, pode ser salvo. Qualquer um, independentemente de se nasceu judeu, se nasceu gentio, se nasceu num berço de ouro ou num berço de palha, se nasceu com grande cultura ou não, independentemente da sua cor de pele, independentemente da sua etnia, independentemente da sua língua, se crer em Jesus Cristo pode ser salvo. Tu podes ser salvo. Se creres em Jesus Cristo. Se te arrependeres do teu pecado. Não precisamos de pedigree. Precisamos de crer em Jesus. E um dia voltará. Podemos pertencer a este povo. E este é o grande mistério que Paulo tem, que recebeu e agora está, que se sente o administrador, o ministro, o servente. Ele é aquele que recebeu de Deus e traz este mistério para que nós possamos conhecer. Judeus e gentios, não pela lei, mas pelo Evangelho, podem pertencer a um corpo. Ele fala sobre 3 privilégios, a saber, serem co-herdeiros, isto é, herdamos as bênçãos espirituais. Nós herdamos esta bênção espiritual de um dia estarmos face a face com o Senhor, sermos chamados de seu povo, do Senhor habitar no meio de nós e dizer, este é o meu povo. Nós somos beneficiados com isso. Nós somos beneficiados com isso. Mas não só isso. Não só co-herdeiros, mas membros do mesmo corpo. Nós pertencemos a um mesmo corpo. Somos feitos um novo corpo. Judeus e gentios recebemos o mesmo Espírito que nos une uns aos outros. Nós somos plurais, não somos singular. Nós não vivemos sozinhos. Não vivemos num individualismo. Nós vivemos num corpo. Um corpo diverso, um corpo diferente. Mas isso é uma bênção. É bênção sermos diferentes uns dos outros. Nós não conseguimos alcançar... ou conseguimos alcançar muito mais se formos diferentes do que se formos iguais. Se fôssemos todo pé, nós só conseguimos ter uma função. Mas não, um corpo tem vários membros, tem vários órgãos, cada um cumpre a sua função e ao cumprir a sua função consegue chegar muito mais longe
do que um corpo uniforme, todo igual. E nós somos um corpo. Não anula as nossas diferenças, mas capitaliza para a glória de Deus. E por fim, somos participantes de uma mesma promessa, uma promessa do Espírito. O Espírito que nos aponta para Jesus Cristo, nos ensina acerca de Cristo, nos capacita a conhecê-lo, nos dá nova vida, nos faz crescer na santidade e nos capacita a servir-nos uns aos outros. Este mistério que foi revelado é a Igreja de Jesus Cristo, um grupo de várias nacionalidades, várias etnias, várias culturas, unidos em Cristo, e isso é incrível. É incrível, é um corpo diverso, unido. A Igreja não é formada por uma adesão voluntária. Não é formada por nós mantermos as mesmas regras. A Igreja não é formada nem sequer por nos amarmos uns aos outros, porque isso é consequência. A Igreja é formada pelo Evangelho, por meio do Evangelho, por o Cristo morto, crucificado, ressurreto, que ascendeu aos céus e um dia voltará. A Igreja trabalha da graça de Deus. E sabem uma coisa? Nós nunca lá teríamos chegado sozinhos. Esse Paulo diz, nós nunca teríamos, isto nunca nos passaria pela cabeça. Teve de ser revelado por Cristo. Mas ele não foi só chamado a conhecer alguma coisa, foi chamado a fazer conhecido. Versículo 7. Fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida, conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor de entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Ele vê-se como um ministro deste Evangelho, um servente, aquele que tem a responsabilidade de pegar no Evangelho e falar este Evangelho aos gentios. E percebam como ele se vê a si próprio. A mim o quê? O menor. A mim, o menor de todos os santos. Ele diz, eu sou a pessoa mais improvável para isto tudo. Eu fui um perseguidor da Igreja. Vejam lá, fui um perseguidor da Igreja, um zeloso pelos judeus. E agora? Ironia das ironias. O Senhor transformou um perseguidor naquele que é perseguido e transmitir as mensagens àqueles que ele odiava. Ironia das ironias. O Senhor é bastante irónico. Não consigo imaginar ninguém mais improvável. Ainda assim, este é o meu chamado, diz Paulo. E o papel particular de Paulo era, como ele diz, anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Aquelas riquezas que ele já tinha falado. Irmãos, sabem quem são as 3 pessoas mais ricas no mundo? Com certeza saberão. Eu vou dizer os nomes, vocês sabem. Qual é o primeiro? Elon Musk. Elon Musk, que agora está associado também ao governo dos Estados Unidos, tem uma fortuna avaliada em 445 bilhões, até é difícil dizer, não é? Bilhões de euros. O segundo é Jeff Bezos, da Amazon. Tem uma fortuna avaliada em 231 bilhões de euros. E o terceiro é o Mark Zuckerberg, da Meta, que tem uma fortuna avaliada em 208 bilhões de euros. Já estão a ver quem é que tem muito dinheiro, não é? São os informáticos, essas coisas, esse pessoal ligado às tecnologias, aos softwares, é só às aplicações. Mas sabem, nenhuma dessas riquezas lhes pode comprar um só segundo no céu. Nenhuma dessas riquezas pode comprar esses homens, faz comprar esses homens um só segundo no céu. Sem Cristo, esses bilionários não têm nada. Podem ter aparentemente muito, mas sem Cristo, esses bilionários não têm nada. Irmão e irmã, tu és rico em Cristo. E a riqueza que nós temos em Cristo é tão grande, como ele diz, é insondável. A nossa compreensão não consegue sondar, não consegue entender a riqueza que nós temos em Cristo. Gastar a nossa vida a conhecer a Cristo, a nos aprofundarmos no conhecimento de Cristo, a entrarmos e nos aproximarmos de Cristo, gastar a nossa vida nisto vale muito mais do que gastar a nossa vida atrás de coisas materiais, ter um portfólio de casas, de carros, de férias e de tantas outras coisas. Não quer dizer que essas coisas sejam inerentemente más, mas não estou a dizer... É aí, a nossa esperança não pode estar aí. Não é no dinheiro material que está a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza está em conhecer a Cristo. É isso que Paulo está a dizer. Eu gasto a minha vida para dizer aos gentios, proclamar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Irmãos, aqui nesta sala existem bilionários espirituais.
Nós conhecemos a Cristo e, portanto, estamos aprofundados nas riquezas insondáveis de Cristo. E Paulo tem essa consciência. Há uma riqueza maravilhosa. Portanto, nós devemos ensinar os nossos filhos, nós devemos dar-lhe como é que se chama aquilo? Alguma literacia financeira, não é? Literacia financeira aos nossos filhos. Isso é importante. Mas mais importante que isso, é nós aprofundarmos os nossos filhos nas riquezas insondáveis de Cristo. Sabem? Pela graça de Deus, eu sou grato aos meus pais por muita coisa que eles me deram e muita coisa material até que me deram. Mas mais grato estou por eles me terem apresentado a Cristo. Muito mais grato estou por eles me terem apresentado a Cristo. Poderia não receber um cêntimo. Se tivesse Cristo, tinha tudo. E a mesma coisa pode acontecer e deve acontecer com os nossos filhos, com as nossas crianças, com aqueles que estão ao nosso lado, com os nossos irmãos e irmãs. Podemos não ter prata e ouro, mas o que temos nós damos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Foi isso que os apóstolos fizeram. E é isso que nós temos que perceber, que há muito mais riqueza em Cristo do que coisas materiais que passam. Mas ele não foi só chamado a fazer isso. Ele foi chamado também, versículo 10, versículo 9, e demonstrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Mostrar a todos esta dispensação, este mistério. Qual é o mistério? É a Igreja. Mostrar a todos, a Igreja, judeus e gentios juntos, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. De apresentar este maravilhoso plano de Deus eterno. A Igreja, irmãos, e já ouvimos a semana passada, é o plano A de Deus. A Igreja não é o plano B ou C de Deus. Não é porque Adão e Eva não resultou, então nós vamos tentar com Noé. Noé não resultou, então nós vamos tentar com Abraão. Abraão não resultou, Abraão e o povo de Israel não resultou, então vamos tentar com a Igreja. Vamos ver se isto resulta. Não, este mistério que esteve oculto desde os séculos, desde a eternidade, é agora revelado a nós. Este era o plano A de Deus e nós temos o privilégio de pertencer ao plano A de Deus, à Igreja. A Igreja é a criação de Deus, não é a criação humana. A Igreja não foi criada por uma necessidade religiosa. Não foi criada por alguma coisa que nós precisávamos ou por uma afinidade que nós tínhamos. A Igreja é o plano eterno de Deus para criar uma nova humanidade e isto deve-nos dar confiança. Dar-nos confiança. Nós somos parte disso. Este era o chamado então singular de Paulo. Paulo foi chamado a saber alguma coisa e a proclamar alguma coisa. Mas vejam, a partir de agora, ele fala sobre um chamado particular que nós temos. Um chamado particular que nós temos. Chamado singular da Igreja. Versículo 10. Para que agora? Ele não está para que amanhã. Ele não diz para que amanhã. Ou para que na eternidade. Ele diz para que agora. Agora. Pela Igreja. A multiforme sabedoria de Deus seja manifestada aos principados e poderios nas regiões celestiais. O nosso chamado é anunciar esta multiforme, fazer conhecida esta multiforme graça de Deus aos principados e potestades. Multiforme é várias formas. É como um diamante, não é? Tem várias facetas. Ou como um tapete, que é tecido de várias formas, com várias cores. Ou esta palavra é também usada na tradução grega do Antigo Testamento para falar e caracterizar a túnica de José. Aquela túnica bonita, não é? Cheia de cores, que causava inveja aos irmãos. Esta túnica bonita era uma túnica multiforme ou multicolorida. Milhares e milhares de cores diversas são juntas para formar esta única túnica. Esta túnica como nenhuma outra, singular. E essa é a Igreja. Esta é a sabedoria de Deus representada pela Igreja. A Igreja é esta comunidade de pessoas diversa, multicultural, multirracial, multinacional, como nenhuma outra. Uma comunidade de pessoas pelo mundo fora, de todas as línguas, tribos e nações. Uma comunidade diversa. E nós talvez não consigamos perceber o real impacto de judeus e gentios juntos, como Paulo fala aqui. Nós olhamos para judeus e gentios e pensamos, ok, tudo bem, judeus e gentios. Deixem-me dar um exemplo que vai ficar aquém, mas talvez nos ajude a entender melhor. Imaginem o que é agora. Benfica e Sporting se unirem. Não estou a dizer o Sporting absorveu o Benfica.
Nem estou a dizer o Benfica absorveu o Sporting. Estou a dizer o Benfica e o Sporting deixarem de ser Benfica e Sporting para se unirem num novo clube. Imaginem o que é no mesmo estádio. Pessoas que antes se odiavam, pessoas que antes se agrediam verbal e fisicamente, pessoas que antes não se davam e não podiam se dar, agora estarem todos juntos no mesmo estádio, a gritar pelo mesmo clube, a abraçarem-se quando se marca golo, a gritarem e a exultarem juntas. Imaginem isto a acontecer no mesmo estádio. Estão a ter uma ideia do que é que significa judeus e gentios estarem juntos? E entendam que é muito mais do que estes dois clubes que são separados por uma rua se unirem. São duas nações que se odiavam. Duas nações que chamavam cães uma à outra. Os judeus pelo menos chamavam cães aos gentios. Não se davam, não estavam no mesmo espaço, não comiam as mesmas coisas, falavam mal uns dos outros e agora, unidos juntos, pessoas muito diferentes e muito diversas, glorificam ao Senhor e mostram a multiforme sabedoria de Deus. A Igreja é este lugar onde antes havia animosidade e ódio, agora há amor e cumplicidade. E ao unirem-se pessoas tão diferentes, tão diversas, tão improváveis, a beleza da sabedoria de Deus no Evangelho é manifestada. E vem para quem é que esta beleza, multiforme sabedoria de Deus é manifestada? Para os anjos, para os principados e potestades nos céus. Isto significa o reino espiritual, as hostes espirituais, os anjos e demónios. Vejam, conseguem perceber que esta multiforme sabedoria de Deus é apresentada a estes potestades e eles ficam abismados e espantados. Sabe, os anjos não sabem tudo, não são omniscientes. Não sei quanto é que eles sabem, não sei quantificar o seu nível de sabedoria e o seu nível de conhecimento. Mas acham que os anjos, ao olharem para um jogo de futebol, ficam espantados? Acham que os anjos, ao olharem para um concerto musical, ficam espantados? Acham que os anjos, ao olharem para estas atividades que nos deixam a nós espantados e de queixo caído, ficam espantados? Não. Provavelmente abrem a boca, mas é de aborrecimento. Agora, quando os anjos olham para a Igreja, eles dizem: uau! Uau! Que sabedoria! Que multiforme sabedoria! Que fantástico! Como é que a sabedoria de Deus conseguiu unir pessoas tão diferentes, tão diversas, num só corpo, amando-se umas às outras? Como é que Deus pega em pessoas diferentes uns dos outros e pessoas tão autocentradas, pessoas tão orgulhosas e as junta como se fosse um só corpo e uma só família? A sabedoria de Deus é tão fantástica que faz os anjos espantarem-se, pasmarem-se. E de acordo com o versículo 11, tudo isto é de acordo com o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, Nosso Senhor. E Ele já tinha dito no capítulo 1, versículo 10, o eterno propósito que era tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O propósito de Deus é unir em Cristo os céus e a terra. E a Igreja é aquilo que agora, neste momento, nós podemos experimentar. É o sítio onde nós podemos experimentar céus e terra unidos. A existência da Igreja é parte disto, põe esta sabedoria de Deus em demonstração para todo o mundo nas regiões e também para as regiões celestiais. É um chamado incrível, não é? Um chamado incrível. Aparentemente, não é no estádio de futebol, não é na política, não é nos concertos musicais que está a ação. A ação está no eterno plano de Deus, que é a Igreja. E por isso é que ele termina a dizer: eu peço-vos que vocês não desanimem por causa destas tribulações, por vossa causa. Eu peço que vocês não desanimem, continuem firmes. É em Cristo que nós temos ousadia, temos acesso com confiança pela fé, então vamos não desanimar, porque nós pertencemos ao plano eterno de Deus. Todas as outras coisas passam, mas a Igreja não passará, durará eternamente. A noiva de Cristo estará eternamente unida a Cristo, e isso é o que importa. Irmãos, 3 aplicações para este texto. Primeiro, nós não conseguimos mostrar a glória do Evangelho se andarmos sozinhos, se formos por nós mesmos. É impossível fazer a conhecida sublime e multiforme sabedoria de Deus ao mundo nas regiões celestiais por nós mesmos.
Multi significa o quê? Muitos. Muitos. É impossível, nós vivemos de uma forma individualista. Infelizmente, não é apenas o mundo que pensa de uma forma individualista, nós podemos pensar também de uma forma bem individualista. Nós podemos ser tentados a pensar, sou eu e Jesus. Sou eu e Jesus. Isso é o que importa. Eu amo Jesus, mas não gosto de ir à igreja. Eu amo Jesus, mas não gosto desse negócio de igreja. As pessoas são complicadas e, portanto, é mais fácil o meu relacionamento só com Jesus. Eu adoro Jesus da minha própria forma. Tenho o meu devocional em casa. Eu vou passear, eu vou em oração com Jesus. Consigo ouvir boas mensagens na internet. Portanto, eu conecto-me com Jesus de uma forma individual. Sou só eu e Jesus. Se tu tens este tipo de pensamento, deixa-me dizer-te que em lugar nenhum na Bíblia tu vais conseguir encontrar respaldo para esse posicionamento. Em lugar nenhum. Aliás, se Paulo fosse vivo e nós nos encontrássemos com Paulo e nós disséssemos assim, olha, eu amo Jesus, mas não estou envolvido de uma forma significativa na igreja, eu vou de vez em quando, ou nem sequer vou, Paulo dizia assim, tu talvez não sejas cristão. Porque isso era totalmente estranho para Paulo. Isto não quer dizer que o façamos de uma forma perfeita, não quer dizer que a igreja seja perfeita, e o próprio Paulo sabia disso. As cartas são circunstanciais, portanto as cartas, muitas delas são resposta a pecados específicos da igreja que Paulo precisava de tratar nas igrejas. Portanto as igrejas eram imperfeitas, ainda assim é nessa imperfeição que a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus é demonstrada. É quando várias pessoas unidas, juntas, quando há oportunidade para perdão, quando há oportunidade para amor, há oportunidade para crescermos juntos, quando nós todos juntos glorificamos a Deus pela forma como nos reunimos. Precisamos uns dos outros e nós não podemos fazer isso juntos. É na igreja que deve haver um antegosto daquilo que deve ser realmente o casamento. É na igreja que deve haver um antegosto daquilo que é realmente a amizade, um antegosto do que é realmente a parentalidade, um antegosto daquilo que é realmente os nossos relacionamentos nos negócios. E tudo isto se faz em conjunto. Tudo isto se faz em conjunto. Não podemos demonstrar a sabedoria de Deus sozinhos. Segundo, a igreja é central aos planos de Deus. E temos visto isso nestes primeiros 3 capítulos de uma forma clara. A pergunta é central na nossa vida? A igreja é central aos planos de Deus, ao propósito de Deus. Será que ela é central na nossa vida? E eu entendo, é fácil nós jogarmos a igreja um bocado para a periferia daquilo que é a nossa vida. Nós temos muita coisa a acontecer na vida. Temos trabalho, temos outros envolvimentos, temos atividades pessoais e dos nossos filhos. Portanto, nós podemos ser tentados a colocar a igreja de uma forma mais periférica naquilo que é a nossa vida. Mas como é que nós podemos levar tão levianamente uma coisa que Deus leva tão a sério? Como é que podemos levar tão levianamente uma coisa que Deus leva tão a sério? Quando nós tomamos a ceia juntos, quando nos sentamos juntos aqui para ouvir a palavra de Deus lida, pregada, cantada, quando cantamos juntos, quando nos juntamos para suportarmos uns aos outros, para nos aconselharmos uns aos outros, para chorarmos uns com os outros, para nos rirmos uns com os outros, para nos alegrarmos uns com os outros, para tanta coisa que fazemos juntos, é aí que está a verdadeira ação. É aí que está o que realmente importa. Nem sempre vai para ser bonito, nem sempre vai para ser glamouroso. Não parece que estamos a mudar o mundo aí, mas é aí que está realmente a ação. E nós devemos ansiar por esse momento. Nós devemos fazer rodar a nossa vida à volta daquilo que é a igreja na qual o Senhor nos colocou. Nós devemos olhar para a nossa vida e perceber o quão central deve ser a igreja de Deus na nossa vida. Nós devemos olhar para aquilo que é, e eu às vezes digo isso, nós devemos olhar para aquilo que é o culto no domingo de manhã e começar a planear o sábado. Será que é prudente eu deitar-me muito tarde no sábado ou ter uma atividade que vai por noite dentro do sábado, quando eu sei que isso vai tirar a minha atenção? É não ir à igreja no domingo de manhã, por exemplo? Será que eu quando recebo outras pessoas, mostro a importância da igreja na minha vida? E não é só o tempo de domingo, é o tempo, a energia, o dinheiro, as prioridades durante a semana andam à volta daquilo que é realmente importante, que é a Igreja de Cristo Jesus. Este mistério agora revelado, porque Deus nos diz que este é o plano central dele para mostrar a multiforme sabedoria de Deus ao mundo, mesmo no meio das suas imperfeições, mesmo através dos nossos problemas. Por último,
Deixem-me ter uma última aplicação para apontar para a diversidade de um corpo. A diversidade de um corpo. Nós temos aqui muitas etnias e muitas culturas. Nós estamos um bocado desfalcados de São Tomenses. Tem ali um São Tomense atrás. Mas temos portugueses, temos brasileiros. Mesmo dentro dos portugueses temos estrangeiros que vêm de Braga. Depois temos... Mas temos brasileiros, temos argentinos, temos venezuelanos. Estou-me a esquecer de alguma nacionalidade? Antigos franceses. Temos várias nacionalidades. Haitianos. Obrigado. Haitianos. Portanto, várias nacionalidades juntas. Isso mostra a beleza de um corpo. Os santomenses podiam se reunir e fazer uma igreja só para eles. Podiam. Os brasileiros podiam se reunir e fazer uma igreja só para eles. Podiam. Os argentinos podiam se reunir e só fazer uma igreja para eles. Podiam. Os venezuelanos podiam fazer uma igreja só para eles. Podiam. Tinha mal com isso? Não. Podíamos fazer uma igreja só para jovens? Podíamos. Era mais cool. Podíamos fazer uma igreja só para mais velhos? Era mais clássica. Tudo bem. Não tinha problema. Agora, quando nós nos reunimos juntos, sendo tão diversos, tão diferentes, com backgrounds tão diferentes, com culturas tão diferentes, com línguas, cor de pele, com etnias tão diferentes, isso mostra alguma coisa acerca da multiforme sabedoria de Deus. Sabem, nós todos temos afinidades, mas quando o mundo olha para aqui e vê pessoas tão diferentes, de gerações diferentes, a darem-se umas com as outras, de culturas diferentes, a darem-se umas com as outras, de línguas diferentes, a darem-se umas com as outras, aí existe pasmo. Existe, uau! Eles não olham para a igreja porque são só de portugueses e dizem assim, é normal, são portugueses, reuniram-se juntos porque têm afinidades culturais. Não, digam-me, o que é que nos une todos a nós? O que é que nos une? Existe uma pessoa que nos une. É Jesus Cristo, nada mais. Porque nós tínhamos muitas coisas para fazer, muito diferentes, muitos gostos diferentes, muitas inclinações diferentes, e nos poderíamos reunir num outro sítio qualquer se fosse por essas inclinações. Mas a única coisa que nos reúne aqui é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E isso mostra algo sobre a multiforme sabedoria de Deus. Meus irmãos, a nossa tendência natural e normal será sempre nos inclinarmos para aquilo que são as nossas afinidades. Nós temos sempre intencionalmente perceber o quão nos podemos afastar disso. E pode acontecer na igreja. Pode acontecer no final do culto. Fazemos uma pergunta a nós mesmos. Falamos sempre com as mesmas pessoas no final do culto. Qual é o assunto do que nós falamos? Porque é normal, mais uma vez não é errado, mas normalmente no final do culto se calhar estamos sempre com as mesmas pessoas, a falar sempre dos mesmos assuntos e intencionalmente não percebemos que estamos a deixar pessoas de fora, seja pela idade, que não é a nossa, o momento de vida, que não é o nosso, ou a cultura, que não é a nossa. Devemos fazer um esforço ativo para estarmos juntos com pessoas diferentes. Que talvez seja bom, hoje, no final do culto, vocês tentarem falar com uma pessoa nova que ainda não tentaram falar hoje, ou que não tentaram falar na igreja. Talvez seja bom fazer isso. Unirem-se a essas pessoas, perguntarem como estão e mostrarem algo de diferente. É Jesus Cristo que nos une. Não são afinidades, não são inclinações, não é aquilo que nós queremos. Irmãos, mais uma vez, vejam, portanto peço-vos que não desanimem. Não desanimem porque este é o plano eterno de Deus. Não desanimem porque este é o grande plano de Deus no qual nós temos o privilégio de fazer parte. E termino com uma frase que não é minha, mas que nos mostra, que reforça este fator. Diz assim, a Igreja de Jesus Cristo é a instituição mais importante do mundo. A Assembleia dos Redimidos, a Companhia dos Santos, os Filhos de Deus são mais significativos na história mundial do que qualquer outro grupo, organização ou nação. Os Estados Unidos da América comparam-se à Igreja de Cristo como um grão de pó se compara com o sol. O drama das relações internacionais compara-se com a missão da Igreja como uma peça de jardim de infância se compara com Hamlet. Levantai os olhos, ó cristãos. Pertencem a uma sociedade que nunca cessará. À menina dos olhos de Deus, à Igreja eterna, cósmica de nosso Senhor Jesus Cristo. Não desfaleçamos. Continuemos, mesmo que pareça que não façamos a diferença. Não desfaleçamos porque pertencemos ao eterno propósito do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe.